A arquitetura, gente, que a gente praticamente não pode considerar de fato como uma arquitetura, é, a gente chama assim por serem lugares onde as pessoas utilizavam, né? A gente não pode esquecer que é tudo abaixo da terra, que eles são perseguidos. É, Lá embaixo, nessas catacumbas, aconteciam alguns cultos. Por muito tempo se achou que os cultos só aconteciam lá, mas depois descobriu-se que na realidade eles faziam muito mais cultos nas residências, né, desses cristãos, escondidos no meio da noite, por medo mesmo dos romanos descobrirem, na época que ainda era proibido. E as catacumbas serviriam mais, num primeiro momento, para o sepultamento. Em alguns momentos, sim, eles tinham encontros e cultos dentro dessas catacumbas também, mas não só ali, né? A gente tem que pensar que isso é uma questão que eles adotaram por conta da inumação. Pensem, para os romanos, né, quando uma pessoa morria, eles eram queimados, certo? Incinerados. Com o advento do cristianismo, da morte de Jesus, eles adotaram a inumação, que é exatamente as sepulturas como a gente faz hoje na Igreja Católica. Então, os cristãos eram sepultados em cemitérios pagãos. E aí eles começaram a sepultá-los aqui nas catacumbas, certo? Não podemos esquecer esse nomezinho aqui, inumação, ok? É bem importante. Aqui só mostrando como elas eram escavadas, as rochas, como é que eles conseguiam fazer com tanta facilidade, né? Já que eles não tinham muita, é, muita engenharia, as pessoas eram simples e etc. As rochas italianas, nesses lugares, elas são bem esponjosas. Pensem em um queijo suíço cheio de buracos. Então, elas permitiam que essa escavação fosse bem mais fácil, certo? E nesses locais as pinturas eram bem simbólicas mesmo. Aqui um exemplo da catacumba de Domitila, que é uma das maiores, né? Esses buracos aqui na horizontal é justamente onde ficavam os corpos, certo? Enterrados. A gente tem aqui um poço de água. A gente não pode esquecer que a fé cristã, ela traz o batismo, e o batismo, ele pede a água, né? Então aqui a gente tem uma espécie de pia também, muito próximo a esse poço de água, onde com certeza ocorreram muitos batismos cristãos. A água significa a pureza, né? E quando você é batizado com água, é como se o seu espírito estivesse se purificando para uma nova verdade, para uma nova fé. Esse tipo de pensamento. Aqui um exemplo, olha que enorme essa, gente. Olha o tamanho desse salão. Quer dizer, aqui com certeza dava para se fazerem encontros e até cultos, né? Na época, muito grande essa catacumba de Siracusa. Fantástica. E aqui com essa iluminação, então, fica belíssimo, né? Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, não era assim. Eram lugares bem insalubres mesmo. E imagina na época em que, sei lá, tinha um grupo que tinha que se esconder, um grupo de mártires e etc., que os romanos já sabiam que eles eram cristãos, às vezes eles ficavam escondidos também nessas catacumbas. Então, imaginem pouca entrada de ar. Eu tenho corpos ainda em composição, né, que às vezes não foram tão bem guardados. Eu tenho pessoas, eu tenho falta de oxigênio. Então, assim, era bem difícil. Era uma escolha de fé mesmo, muito difícil a ser seguida na época. Aqui um exemplo de uma planta subterrânea, que eu acho bem interessante, que a gente consegue ver, né?
era escondido mesmo, tá vendo a entradinha aqui, a galera entrando atrás de moitas e árvores, montanhas e etc, né? Aqui a gente tem a entrada, aqui a gente tem a galeria, que seria onde as pessoas caminhavam, né? O poço de ventilação para entrar esse ar, e aqui a entrada da galeria, certo? Estão vendo aqui a entradinha e a entrada de ar. A gente tem aqui os nichos, né, onde as pessoas estavam enterradas, inumadas. As criptas, que são locais mais abertos. Tá vendo que tem uma profundidade aqui, eu tenho criptas, e eu tenho nichos dentro dessas criptas, né, são lugares maiores. Eu vou ter decoração, mais decoração dentro das criptas, certo? Os pequenos arcos, lembrem que a gente está na época de Roma, né? E de alguma forma ou de outra, eles sabiam que esses arcos podiam sustentar mais, principalmente numa cripta que eu vou ter mais profundidade, eu tenho que ter mais sustentação nessas laterais. Pequenos arcos, as galerias como um todo. É bem interessante a gente ver essa questão arquitetônica de como era lá embaixo. Pensa, gente, a quantos metros abaixo da terra a gente tem essas galerias. É incrível. Quando o ser humano quer, ele faz. Aqui exemplos, tá? Eu tenho tumbas familiares, eu tenho cubículos para papas, né? Afrescos em paredes. A maioria dos afrescos dos cubículos mais arrumados, digamos assim, eles são da segunda fase, quando o édito já tinha saído em 313 e eles já conseguiam fazer mais coisas. Olha essa daqui como está toda enfeitada, cheia de afrescos, né? Mesmo assim com imagem simples, que seria o primeiro momento. Pensa, logo depois da época de Jesus, Jesus pregou amor com simplicidade, né? Isso é um fato. E aqui eles estavam muito próximos àquela fase em que ele pregou o amor com essa simplicidade. Nas residências a gente também tinha uns altares improvisados, inicialmente, antes do édito, eles tinham que ficar escondidos, né? Então, eles eram, se alguém batesse a porta, eles tinham que fechar aquilo, esconder e tal. As casas mais ricas tinham uma espécie de templozinho, com suas imagens, seus símbolos e etc. Mas tudo muito escondido. Aqui eu vou passar esse videozinho pra gente lembrar, né, quem eram esses cristãos que foram os mártires da Igreja Católica que vieram depois de Cristo. Quem eram essas pessoas que mesmo quando o romano apontava para ele e falava: "Você acredita em Cristo?", e ele sabia que se ele respondesse: "Sim, eu acredito, eu tenho fé em Cristo", ele ia ser morto das formas mais violentas possíveis. São essas pessoas aqui. Então eu peço um momento para vocês enxergarem esse vídeo e se colocarem no lugar dessas pessoas e pensarem o tamanho da fé que essas pessoas tinham, sabendo que iam ter que suportar isso aqui.